fundo do poço, exatamente. Imagina uma mãe que está desempregada, tem 3 filhos para cuidar, que não tem a quem recorrer, que está numa situação que não tem o que comer dentro de casa, que está numa situação extremamente de penúria, falta, escassez, pobreza extrema e não tem com quem contar de forma nenhuma. Pois é, esse é um caso real que eu vou te contar, o término dele que vai te surpreender muito. Presta atenção. Essa mulher, como ela estava, né? Ela estava estressada, muito deprimida, muito preocupada, ao extremo, muito desesperada e tudo muito que você pode imaginar ou supor numa pessoa com uma situação que ela estava vivenciando, com escassez, com falta, com necessidade, com tudo. Não tinha dinheiro para comer. E aí ela escutou um negócio que fez uma grande diferença na vida dela. Aliás, foi algo que mudou a vida dela completamente. Presta bem atenção, ela estava no fundo do poço, nessa situação, vivenciando isso todos os dias, todos os momentos da vida dela. Percebeu? Não é uma coisa mais ou menos parecida em certas situações da vida? Olha só, e ela vivia essa escassez, sempre. Mas aí ela escutou o negócio. Ela escutou uma coisa que mudou a vida dela da água para o vinho muito rapidamente, em 3 semanas. 3 semanas. E qual que foi o pulo do gato dessa história? Bom, ela começou a fazer o seguinte, ela escutou que uma pessoa que é agradecida, ela tem uma afinidade, tá? Com a consciência infinita, com as infinitas possibilidades, com tudo. Sem muitas explicações, sem muito nada, ela estava naquele desespero, ela falou, ó, vou fazer esse breguete. E aí ela resolveu fazer. E qual que foi a coisa que ela fez? Ela sentou e começou a dizer uma frase só, que teve muito significado para ela. Mas presta atenção como ela fez. E esse que é o pulo do gato. Ela sentou lá, mentalmente, ela repetiu a seguinte frase: obrigado, Deus, pelas minhas riquezas. Obrigado, Deus, pelas minhas riquezas. Várias vezes. Durou aí uns 10, 15 minutos, ao ponto dela sentir uma enorme gratidão, uma gratidão infinita no coração dela, uma gratidão esfuziante. E aí você vai me perguntar assim, mas peraí, Carlos, ela não usou a palavra gratidão, ela não precisava de usar a palavra gratidão. O que ela sabia era obrigado, mas foi tão forte que ela chegou num patamar de sentir gratidão. E ela fez isso por uns 15 minutos logo naquele dia. O que ela estava fazendo? Ela estava então implementando um pensamento predominante de riqueza. E aí ela fez isso de noite e fez isso de manhã. E ela fez isso por 3 semanas, direto, convicta, não tinha noção do que poderia acontecer, ou o que iria acontecer, ou como iria acontecer, e ela somente confiava naquilo que ela estava dizendo e sentindo aquela sensação maravilhosa de gratidão. E aí vem o outro pulo do gato do negócio que é bem interessante. Todas as vezes que ela sentia aquela angústia, preocupação, ansiedade, falta das coisas, carência, tudo isso, quando ela começava a sentir, vou repetir, quando ela começava a sentir, quando ela sentia que o negócio estava começando a pensar nisso, que a cabeça dela estava se direcionando a isso, ela voltava na frase:
Obrigado, Deus, pelas minhas riquezas. Obrigado, Deus, pelas minhas riquezas. E repetia isso infinitamente até que aquilo saísse da mente dela, porque ela focava a atenção não mais naquela escassez, naquelas ansiedades dela. Então tudo, e ela vivia nessa situação o dia inteiro, mas ela não tinha noção do que ia acontecer. E durante 3 semanas ela fez isso. Ela fazia de manhã e fazia à noite. Uns 15 minutos de manhã, uns 15 minutos à noite. E infinitas vezes, todas as vezes que vinha qualquer dúvida, ansiedade, tristeza, angústia, sentimento de não poder comprar, tudo isso ela fazia, tá? E focava nisso e parava de pensar na tal da escassez do breguete. Percebeu isso? Esse é o pulo do gato que muitas das vezes você esquece de fazer. Presta atenção. E aí o que aconteceu? Agora eu vou te contar o que aconteceu. Em 3 semanas que ela estava fazendo, porque ela não tinha noção de nada, ela simplesmente estava fazendo. Ela encontrou um ex-empregador dela que ela não via há 5 anos. E ele deu para ela um emprego muito bem remunerado e fez um empréstimo para ela até ela conseguir receber o primeiro salário, ganhando muito bem, numa colocação muito boa na empresa dele. Presta bem atenção nisso. Carlos, beleza, mas ela não usou gratidão, não tem problema, ela sentiu a gratidão. E aí vem uma outra coisa. Quem disse isso para ela foi Joseph Murphy. Lembra que ele fazia uns programas de rádio? Ela, por acaso, escutou isso. Ela não escutou a palestra dela. O que hoje a gente chama de workshop, chama de coach, chama disso, que é esse nome bonito. Naquela realidade se chamava isso ou preletores. É tudo a mesma coisa, são palestrantes. Pessoas que falam sobre um determinado assunto porque tem um grande conhecimento sobre isso. Percebeu? Entendeu? Você pode usar a mesma coisa. Tendo em mente que ela, na realidade, quando ela se dirigiu a Deus e agradeceu, ela já sentia que ela estava em contato com algo divino. Algo divino dentro dela, fora dela, não importava. O importante é que ela escutou pela rádio exatamente o ensinamento de Joseph Murphy de que um coração grato, um coração agradecido, a palavra foi agradecido, por isso que ela disse, obrigado Deus pelas minhas riquezas. E aí ela fez tudo isso. Ela saiu do fundo do poço para ter um emprego bem remunerado e muito bom usando isso. Só isso, Carlos, que ela usou, só isso. Sem melosquência, sem plantar bananeira, sem ficar na chorumelas, sem ficar em nada. Ela simplesmente fazia ação. Outro detalhe, ela estava na rua quando ela encontrou com o ex-patrão dela, porque ela estava procurando emprego. Por que disso? Porque na realidade, muitas das vezes, vocês, porque eu não falo, eu falo vocês, porque esses vídeos são vistos por milhões de pessoas, dezenas, milhões de pessoas. E aí, então, não é só você, é vocês. Então são várias pessoas, além de você, outras pessoas também. Então as pessoas muitas das vezes elas ficam em casa esperando que o cara bata na porta. Tem que ter uma ação. Ela teve 2 ações. A primeira ação foi fazer a coisa. A primeira ação. A segunda ação foi o fato de que ela não ficou em casa, ela foi procurar emprego, mas ela tinha a certeza, a convicção de que um coração agradecido era isso. E aí ela passou a escutar Joseph Murphy na rádio para aprender mais. E ela diz isso no livro O Poder do Subconsciente, do Joseph Murphy. Entendeu bem? É algo que muitas das vezes escapa quando a gente lê o livro a primeira vez, a segunda vez, a terceira vez, mas é uma grande verdade. Entendeu bem? Um coração agradecido vai te conectar de novo à fonte. Não só agradecido como
grato. Gratidão é agradecimento. Lembre-se, você pede as coisas para Deus e entende que aquilo ali já está manifestado na sua vida. Percebeu? Esse é o ponto-chave. O que é fé? Que as pessoas tanto falam. A fé é que você sente que o negócio já aconteceu, mesmo que você não veja na sua vida aquele treco acontecer na hora, naquele momento, ali. Mas para você já aconteceu e já é real. Isso é fé, entendeu? Isso! Pois é. Então quando fala que você tem que ter fé em alguma coisa, é exatamente isso. Por que ela pediu para Deus? Porque ela não pediu para o universo, Carlos? Deus, universo, centelha divina, eu superior, tudo é a mesma coisa. Então, se você se sente confortável, faça dessa maneira. Você não tem que ficar sentado, se relaxar e tal. Relaxa, tá? À noite, de qualquer maneira, quando você for dormir, você vai relaxar. Fica tranquilo e presta bem atenção. Ela não deu confiança para os pensamentos que davam de assalto à mente dela, aqueles pensamentos negativos. Aquele negócio que o povo chama de ego, entendeu? Ela não deu confiança para o ego. E aí vale ressaltar uma outra história. Caruso, uma vez teve uma crise de pânico e ele saiu gritando, porque ele podia gritar, né? Caruso era um grande cantor de ópera, né? E aí o que ele começou a dizer? Meu pequeno eu, o ego, está tentando impedir o meu grande eu. Ele passou a ter medo, gente. O homem estava acostumado a cantar para plateias infinitas e um dia ele teve um trambeco assim e ele combateu o chamado ego, que na realidade as pessoas dão tanto atenção a ele, culpam tanto a ele, que ele cresce, expande, toma conta da sua vida. Ele combateu justamente o pequeno eu que ele chamava de, que era o ego que ele chamava de pequeno eu. Percebeu? Ela não teve nada disso. Todas as vezes que o ego começava a falar alguma coisa, ela pegava e dizia isso. Todas as vezes que os pensamentos negativos começavam a atormentar a vida dela, ela então falava novamente as frases. E aí eu quero te esclarecer uma coisa, e essa é show de bola. Existem estudos científicos dizendo que quando você repete, você usa um conjunto de neurônios. E quanto mais você repete, mais fixo aquilo fica na sua mente e menos neurônios você vai usar daquele conjunto. Só que esses menos neurônios, eles vão se fortalecer, vão crescer com a informação, vão se expandir com a informação. Isso no cérebro. Entendeu agora? O poder do negócio de você repetir, aquilo fica tão grande que quando você, que é o tal pensamento predominante, quando você precisa daquela repetição, você já tem aquilo ali pronto, porque ele está grande, forte, musculoso, malhadão, da informação que você repetiu inúmeras vezes para ele. Então, quando você pensa que a repetição não tem valor, a repetição tem um valor muito maior do que você imagina. Percebeu? Entendeu? Captou o breguete? Então é exatamente isso. Universo, gratidão demais. Gratidão, Deus, pelas minhas riquezas e pelo meu sucesso.